Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. É um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês aí. Nesse projeto que está começando e começando com o pé direito, só entrevista bacana, pessoas cada vez assim trazendo histórias muito interessantes. E hoje não poderia ser diferente, porque hoje o meu convidado, eu tenho o privilégio de já conhecê-lo já há muitos anos, né? Quando ele ainda era apenas um locutor de rádio. Mas depois disso, uma trajetória brilhante, não só no jornalismo, como nas letras, e se tornando, além disso, um personagem aqui da nossa região, conhecido por todos vocês aí de casa, que é o meu querido amigo Délio Pinheiro. Délio, que prazer, cara, estar te recebendo no Bico da Águia, prazer cara. É todo meu, amigo. Obrigado demais, pelo convite. cara. Estou muito feliz de estar aqui contigo, para a gente lembrar de algumas histórias interessantes, falar de projetos. Por falar em projeto, parabéns, esse seu podcast é sensacional. Cara, veio para preencher uma lacuna realmente assim de informação, de entretenimento, de alto nível. Parabéns. Obrigado, Vindo cara. De você, então, só podia esperar isso. Eu fico muito feliz com suas palavras, porque a nossa amizade já não é de hoje. E, assim, o podcast é exatamente para que a gente possa contar essas histórias, né, de personagens, de pessoas que marcam, né, momentos muito importantes. E você não poderia ser diferente, tinha que estar aqui, ser um dos nossos primeiros convidados. Mas antes de começar com você, Délio, eu queria falar para a nossa audiência também dos nossos patrocinadores, que é o que ajuda, né, a estar produzindo e fazendo o podcast acontecer. O primeiro deles é o aplicativo Busca Aqui, que é o aplicativo onde você tem Montes Claros na palma da sua mão. É muito fácil. Você quer pedir uma pizza, quer comprar um carro, uma moto, qualquer coisa. É como se você tivesse, Délio, com Montes Claros na palma da sua mão. Aperta o botão, já está diretamente no serviço ou no produto que você... É a facilidade, muito né? fácil. E o outro patrocinador, eu sei que você é um cara que gosta muito de música, também vai ser acessível a esse patrocinador, que é a Personal Jingle, que é a produção publicitária através da música. Não tem jeito melhor de comunicar do que a música, né? E a Personal Jingle está aí no mercado, não só de Montes Claros, mas também de todo o Brasil, produzindo jingles e fazendo a publicidade um pouco mais musical, a publicidade um pouco mais alegre. Funciona demais, Funciona demais porque a galera codifica na cabeça Personal Jingle. Procura a Luísa, entre no nosso Instagram e faça um jingle para a sua empresa. Délio Pinheiro, cara, aí, que bacana você no Bico da Águia. E assim, eu já conheço um pouco a sua história, mas agora eu quero que você conte um pouco para os nossos espectadores. O Délio, eu sei que veio de uma cidadezinha que antes fazia parte do município de Porteirinha, mas agora ela já é um município. Então conta aí de onde veio o Délio Pinheiro, de onde surgiu o Délio Pinheiro e um pouquinho dos seus momentos de infância aí nessa região, que é tão bonita, né? Tão bonita, né, André? Nós nascemos ali sob a sombra da Serra do Talhado, Isso. né? Eu sou de Serranópolis, me considero de Serranópolis, que na verdade era um distrito de Porteirinha, mas eu fui nascer em Porteirinha. Eu nasci na Santa Casa de Porteirinha. O senhor no meu RG tá lá, Porteirinha, naturalidade. Mas, como eu falei, Serranópolis é a minha referência, Sim. né? É lá que mora meu pai, a minha família, Claro. Toda a origem, né, da família tá lá. E eu fico muito feliz, assim. Eu comecei no rádio em Porteirinha, eu tive todo Você ficou em Serranópolis até quantos anos, assim? A sua infância você passou em Serranópolis? A infância, uma infância absolutamente plena. Sabe aquela infância de você brincar, ir pra beira do Rio Mosquito? Imagino, cara. E minha mãe, ela ficava na porta 6 horas da tarde esperando eu chegar. Aí quando eu chegava, eu entrava para tomar banho. Eram outros tempos, né, André? Então, Imagina. assim, Talhado, aquela região Meu playground, maravilhosa. Se ali era uma coisa tranquila, Era né? o quintal de casa ali para brincar. Você já ouviu falar numa coisa que chamava Pedra da Sereia lá no Talhado? Você já ouviu Sim, falar nessa tem história? a lenda, É verdade essa lenda? velho? É uma verdade, assim, de tanto ser contada se tornou uma verdade, né? Né? Mas tem uma coisa interessante, porque reza a lenda, né, que esse poço da sereia morava uma sereia que, na verdade, seria um Iara. A Iara do de Rio, água né? doce, Dessa tradição, né? Mas ficou Poço da Sereia. E o mais engraçado, André, é que teve uma época que um garimpeiro aqui de Montes Claros secou o poço em busca da sereia. Diamante, alguma coisa Não, assim. ele queria achar a sereia Meu Deus e, do de céu. quebra, também achar alguns diamantes. Olha né? só, que loucura. Tantas histórias, né? Aquela região, inclusive, ela é muito rica, né? De todas essas histórias e tudo. E veio até a te inspirar depois na criação do seu livro. Essa né? história, inclusive, da sereia, ela é de um realismo fantástico que remonta
A Gabriel Garcia Marques, Exatamente. a Murilo Rubião, são referências, né, dessa coisa do sobrenatural. E eu soube pegar essas influências e levar para o meu livro, né? Sei que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar daqui a pouco do livro, que é um livro assim, best-sellers, em sucesso de vendas. Mas assim, aí você sai de Serranópolis para estudar e você vai para Porteirinha para estudar diretamente? Eu fiz o 2º grau em Porteirinha. Na escola normal? Na escola, primeiro no científico e depois na escola técnica de comércio. O terceiro ano eu tenho essa formação contabilista. E aí... Não me peça para fazer um balancete que eu esqueci completamente. Já passou, né? mas foi uma formação bem interessante. E assim, já essa voz diferenciada, você já tinha essa impostação, essa coisa toda, então naturalmente foi para a rádio. Como é que foi sua entrada no rádio? Qual foi a sua primeira experiência? Assim? A minha primeira experiência, André, foi aos 15 anos. Eu não tinha voz de radialista, eu tinha a voz de uma adolescente, né? Sim. Uma criança que se torna adolescente e de repente percebe que tem uma voz grave, uma voz diferente. Eu fui fazer o teste em Porteirinha. Eu me lembro Bacana, cara. Que eu fiz o teste com um cara que é da comunicação, já falecido, que é o Serginho Moreira. Eu estive com ele, é de Mato Verde, um cara que foi muito importante, assim, ele, Rei Venturini, Judson Porto, uma geração de ouro, assim, do rádio lá de Porteirinha. E eu me lembro de fazer o teste com ele, o vinil do RPM. Olha a primeira música que eu anunciei foi Estação do Inferno, que ele escolheu. Tinha um monte de hit lá. Anos, ele pegou um lado B, Délio, chama essa aqui. Eu peguei e falei, vamos ouvir aqui na rádio RPM. E no caso era a educadora? Não, Independente FM. Independente, já era independente, Independente. Né? Porque Porteirinha você tinha a educadora, que era do Wilson Cunha, que era a AM, e depois que teve faz muita falta, né? Uma rádio super importante que Demais, fechou, né? A Independente continua, ela continua aí, firme como lá. FM, aí ela surgiu as rádios lá são muito ligadas a políticos, né? Mas tem toda essa função social. Mas quando eu comecei, bacana, André, né, na Independente, o dono era o Dr. Binha, que é uma figura muito conhecida lá em Porteirinha, advogado. Foi assassinado até, né? Teve um final muito triste, mas eu fico muito feliz assim, de ter conhecido ele, de ter começado, ele ter me dado essa oportunidade. Sou muito amigo do Adanilson, os filhos dele, pessoas queridas. E, enfim, foi uma oportunidade de começar. Eu comecei com 15 anos, eu trabalho desde os 15 anos, cara. Eu sei, eu acompanhei isso, porque, inclusive, essa rádio foi uma das primeiras rádios que eu também dei as minhas primeiras entrevistas como artista e tudo. E, assim, o André tinha uma banda, gente, lá em Porteirinha, o Zona Proibida, que era um sucesso. Essa banda era muito bacana. Marcou a nossa geração, assim... E numa cidade provinciana, assim, do interior, e de repente aparece um cara com rock and roll, foi muito legal. Não, foi um momento muito bacana, e tinha também, que é o irmão do Belviano, Fabiano, que é irmão do Bel, que é o nosso guitarrista. Advogado, e o meu irmão, que toca o violão muito Paulo bem Eduardo, também. muito bem. Foi um momento fantástico. E quem apresentava as músicas no rádio era o meu amigo Délio Pinheiro, na rádio ali. E aí você fica nessa primeira experiência, né, Délio, de FM, mas naturalmente ali Porteirinha já começou a ficar pequeno para você, e você vem para Montes Claros para começar a sua carreira, para fazer jornalismo, alguma coisa assim? A princípio era para estudar, mas eu acabei demorando um pouquinho, porque eu não sabia o que eu queria. Não tinha ainda o curso de jornalismo aqui. Então eu fiquei alguns anos na 98, que foi a primeira oportunidade profissional em Montes Claros, com a rádio importante também. Até hoje. É a mais antiga FM de Montes Claros, né? Comecei lá, fiquei 3 anos. No ano 2000, eu voltei para Serranópolis, aí eu tive um primeiro contato com a política, porque eu trabalhei como animador de campanha na campanha do Osmani. O Osmani era casado, ele já é falecido, casado com a minha prima, Laura. Sim. E aí eu me envolvi na campanha e tudo mais. Só que nós perdemos essa eleição, André, por incríveis 8 votos. Mas essa região cidade lá... pequena tem Porteirinha agora, recentemente, o 11, Juraci ganhou com 11 votos. 11 votos diferentes. Você vê, é difícil, né? Impressionante, né? Ele ganhou, verdade. O que acontece? Então, eu acabei tendo que voltar. Eu não tinha, naquele momento, um plano B. Eu achei que eu ia ficar lá, ia ser secretário, ia ajudar a cidade. Só que, de repente, eu me vi na iminência de voltar. De ter que voltar. E eu agradeço, assim, todos os dias, não pelo fato de eu ter perdido, mas pelo fato de ter aberto para mim essa nova oportunidade. O espaço que foi quando tudo começou para valer. Quando eu vim para cá, fui para Itatiaia, que é a maior rede de rádio de Minas. Fiz uma história bacana lá. Aí sim, ficou muito tempo, fiz o meu curso de jornalismo, depois aí fui pra começou TV. esse curso de jornalismo, inclusive o curso de jornalismo, que as primeiras turmas, assim, praticamente formaram, né, a nossa mão de obra jornalística aqui no norte de Minas. O próprio Cássio Xavier, nosso amigo. Um pouquinho antes da minha, formou mas a primeira também turma, tá lá, né? Felicidade, todo mundo. Foi uma turma muito boa, né?
Todo mundo passou pela faculdade em algum momento. Bacana. E aí, então, você ali, já como jornalista, inclusive me lembro de você na televisão, no programa Revistas Gerais. Isso, você lembra disso? O Mazinho Soares. Grande Mazinho. É um cara que eu gosto muito, me deu essa oportunidade. Eu já estava no rádio. E aí ele me chamava. Eu era, sei lá, uma espécie de apresentador, tipo MTV. Eu chamava clipes, cara. sabe? Era bem interessante. É muito interessante. E como esses programas da TV Gerais, eles servem de escola, né? Para você começar a se desenvolver. Eu tive lá também com o Repúblico, o Mazinho também ajudou bastante nisso aí. Verdade. Mas aí você já foi para a tela e falou, cara, eu acho que o meu lugar é a tela, né? Começou esse espaço. Pois é, mas engraçado, André, que eu nunca planejei isso. Eu sempre gostei de televisão. Eu falo que eu sou um fã daquela geração de ouro do JN, ali Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Paulo Francis, João Mirbete. Eu adorava ver aqueles caras, nem compreendia muito, né, o que eles diziam, mas eu achava o máximo, porque era um momento que meu pai parava tudo que estava fazendo para assistir o jornal. Fazia silêncio, tinha que fazer silêncio, se alguém falasse alguma coisa. Era bem assim. E isso na minha cabeça, eu comecei a processar. Gente, eu queria fazer algo que chamasse a atenção do meu pai. Talvez Freud explique isso aí. A gente quer ter essa aprovação, né? É verdade. E o que acontece? Eu não era fã naquela época nem do Balão Mágico, nem do Fofão, nem do Chaves. Eu gostava muito do jornalismo, da comunicação, da televisão. Que bacana. Então isso certamente foi uma sementinha que foi plantada lá atrás. E aí quando eu descobri, já estando aqui, que tinha um curso de jornalismo, que eu poderia ser também um jornalista, foi quando eu realmente me interessei. E aí você teve esse convite da InterTV. Como é que foi a sua entrada na InterTV? Você começou meio que você já chegou tipo sentando na janela, né? Não, de jeito nenhum. Eu cheguei com toda humildade. Eu me lembro que eu estava fazendo meu segundo curso superior na época, eu estava no 4º período de Direito. Olha só. E eu estava muito tentado. Você formou em Direito? Não, aí que está a questão. Eu estava muito tentado a ir para uma outra profissão, outro ramo, porque eu não era jornalista. Aliás, eu era jornalista, mas eu não trabalhava como jornalista. Eu continuava no rádio, no entretenimento. Só que quando apareceu a oportunidade da TV, eu levei muito a sério. Eu tranquei a faculdade, esses 3 meses, aí, né? Esses 3 meses iniciais aqui eu preciso caprichar, porque eu posso ser demitido, né, nesse período, e vou encarar isso com muita coragem. E aí depois eu me vi assim completamente absorvido pelo jornalismo ali, e né? Nunca mais voltei para o curso assim, de Direito. E você entrou assim numa equipe da InterTV aqui, que na verdade muitas pessoas já passaram por essa equipe, mas é uma equipe realmente que faz a coisa acontecer, né, Délia? Assim, são pessoas que trabalham ali com garra, mesmo às vezes em alguma dificuldade, mas conseguem entregar ali, né? E nós entregamos muito, viu, André? Igual eu apresentei o MG1, que é o principal jornal da casa, durante 10 anos... E um jornal de 1 hora diária, chamando links de várias cidades. Né? E nós fizemos uma coisa que, antes da pandemia, que foi assim absolutamente vanguarda, que era o fato de eu ir na casa do telespectador. Eu lembro desse quadro. E era o Engorda Délio, ele é conhecido pela Você parte almoçava sempre num lugar diferente, né? Filava a boia na casa do telespectador. E as pessoas só se lembram desse detalhe, mas tem um detalhe mais interessante, que era o fato de eu entrar na casa do telespectador, chamar as notícias da casa da pessoa. Então eu estava lá, daqui a pouco a gente vai conversar com a Dona Maria aqui, porque lá em Curvelo aconteceu tal coisa, vamos chamar a nossa repórter lá. E de lá eu ancorava o jornal. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Isso aí foi fantástico. Fantástico, uma mesmo coisa... a engenharia trabalhando ali para tudo dar certo. Trabalhando duro e deu muito certo. Mas você sabe o que acontece? acontece? É muito interessante isso, cara. As pessoas, né, elas têm... os apresentadores ou os próprios artistas, as pessoas que têm uma mídia maior, como se fossem pessoas da sua própria família, da sua própria casa. Então, elas na verdade, elas têm uma proximidade muito grande, porque você está no convívio diário dessas pessoas ali. O que é uma responsabilidade sempre, também, né? Então, assim, as pessoas, provavelmente com você, encontram com você como fossem grandes amigos seus. É desse jeito, muitas André. vezes, assim, sem nem te conhecer direito, mas por essa proximidade. E a TV traz isso, né, Traz. cara? E eu sou muito atencioso. Às vezes eu sou meio avoado, assim, eu tô na rua, mas sempre que eu percebo que essa pessoa olhou para mim, quer tirar uma foto, eu vou com o maior prazer, né? porque eu sei que é uma retribuição. É uma retribuição que eu devo fazer pela gentileza de me receberem em casa, pela audiência, pelo carinho. Então, é mais do que obrigação, né? E aí, assim, essa sua experiência na InterTV, né? De quantos anos, Débora, você ficou lá? 12 anos de 12 InterTV. anos é uma vida, né, uma cara? vida, né? É muito tempo, realmente. Um tempo bom. Você teve a oportunidade, cara, de realmente conhecer praticamente tudo aqui no norte de Minas.
é a realidade de todos os municípios e ter um link com esses municípios, assim, para estar sabendo um pouquinho, né, do que a história, tanto as coisas positivas como a cultura, que é maravilhosa, mas os problemas também, que a gente sabe que são muitos, né, Délio? André, eu posso afirmar, eu conheço todas as cidades, todas. São 134 cidades onde a TV é sintonizada. Isso inclui norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, noroeste e parte da região central. É verdade. Então eu conheço cada uma, eu conheço cada cidade, cada problema, cada virtude, porque a gente não pode falar só dos nossos problemas. Não, é o que eu disse. Igual você falou, existem coisas extremamente ricas, importantes, encobertas, desconhecidas, que poderiam ser melhor conhecidas. Verdade. Por exemplo, lá em Januária, entre Januária e Itacarambi, tem um lugar chamado o Parque Nacional, lá que tem o Janelão, o Peruaçu. O Peruaçu, André, você não pode comparar, por exemplo, com outros parques. Não. Você tem que comparar com Foz do Iguaçu, Sete Quedas, com Fernando de Noronha, com Lençóis Maranhenses. Riqueza, né? Sua riqueza. E é isso, cara, é impressionante. É um lugar que ainda não foi descoberto assim como deveria. Por exemplo. Então são N lugares que nós temos aqui no nosso norte de Minas. Lugares muito fantásticos. O Guimarães Rosa, que você é um grande leitor do Guimarães Rosa, quando ele fala do grande sertão Veredas, ele diz que realmente é um mundo paralelo ao mundo real, porque no grande sertão Veredas você encontra praticamente de tudo e uma representação clara, né, do que é o mundo inteiro, né, cara? Verdade. O Tolstói falava, né, se você quer soar universal, fale da sua aldeia. Nada melhor do que o Guimarães Rosa, que também foi um gênio, assim como o Tolstói. Ele sabia trazer isso, né, de falar do linguajar típico, matuto, mineiro, levou para o mundo. Eu fico imaginando, André, a dificuldade que deve ser para um tradutor, um cara passar a obra do Guimarães Rosa para o inglês, por exemplo. Aquelas palavras, aqueles dialetos, aquelas coisas, mas é um grande desafio, né, cara? É um desafio, e é maravilhoso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu tentei ler O Grande Sertão Veredas, eu não tinha maturidade ainda. Eu tinha lá meus 17 anos, eu achei muito complexo. Depois, já um pouco maduro, quando eu li, eu fiquei absolutamente encantado. Eu começava a marcar as partes mais interessantes, um achado atrás do outro. E deve ter sido inspiração, inclusive, para o seu livro também, que a gente vai falar depois. Vamos falar. Guimarães Rosa é inspiração para a vida, né? Para a vida. Agora, é interessante, Délio, eu não sei se você foi contemporâneo nessa época, mas a Globo, ela chegou à Porteirinha para gravar O Grande Sertão Veredas e ficou hospedado na Escola Normal, que era a escola que eu estudava. E, assim, foi uma proximidade tão grande, com todo aquele envolvimento ali. Bruno Lombardi, Tony Cara, Ramos, eu fui trabalhar no Porteirão, que era um restaurante que tinha lá, para servir a galera da Globo enquanto criança. Então, eu já abri refrigerante para a Bruna, para o Tarcísio Meira, fiquei amigo deles ali e tal. E foi uma experiência. Hoje, praticamente, eu tenho uma relação muito forte com o cinema, muito por influência desse momento, que era o momento dessa superprodução ali na nossa região. Foi gravado na região de Serra Branca, salvo engano, né? A sequência final, fizeram ali. Gente, um negócio muito interessante, realmente, e que colocou a nossa cidade no mapa ali, né? Realmente, tal, muito interessante. E agora, eu lamento de não ter visto essa série relançada. Podia relançar essa série de alguma maneira, eu queria até perguntar para você que era da Globo agora, me pergunta por que nunca foi relançada. A informação que eu tive, na época eu também fiquei louco para assistir essa série novamente, eu consegui assistir depois num relançamento do Futura, que foi eles passaram de forma comentada. Alguém comentava os trechos e falava, não era coisa sequencial. Mas me parece que houve um problema de direitos autorais com os herdeiros do Guimarães Rosa. Então, teve um problema aí. Até para estar disponível no próprio Globoplay agora, que poderia estar disponível no Grande Sertão Veredas, e realmente vale a pena. Délio, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco já, porque a coisa realmente voa, né? Aqui no bico da águia. Literalmente voa. Voa. E você vai estar trazendo uma novidade nesse segundo bloco. Eu peço que você segure um pouquinho essa novidade, porque, na verdade, é uma coisa que mudou um pouco o rumo, né, a direção da sua vida, né? E às vezes, na vida, é muito importante você tomar decisões e mudar o rumo da nossa história. Eu sei que nós vamos falar já, mas a vida, às vezes, nos coloca pontos de inflexão. É verdade. Você precisa tomar uma decisão. Vou para cá, vou para lá. E é nessa hora, como Guimarães Rosa fala, né, a vida, ela quer da gente coragem.
Então, verdade, é preciso ter coragem, né? E para finalizar esse primeiro bloco, eu quero lembrá-los mais uma vez dos nossos patrocinadores, né? Que estão apoiando esse projeto no Bico da Águia. A Personal Jingle, comunicação através da música. Dela é tão interessante que Montes Claros tem uma drogaria que todo mundo sabe o telefone dela de cor. Por causa de um jingle. Então você vê a força de comunicação que tem um jingle. Que é a madeireira também, né? A madeireira também tem. Verdade. E tem outra também, lá na Praça da Catedral, tem uma. Sim, que a galera também. Verdade, eu não vou falar para não fazer mexer de graça. Todo mundo já lembrou. Já manjou. Já valeu. Mas se quiserem patrocinar o Bico da Água, pode vir que a gente coloca a marca aqui. Mas isso é a força do jingle. Então você aí que quer essa força do jingle, procure a Personal Jingle, né? Que vai estar fazendo, inclusive vai estar trabalhando também nas campanhas políticas. Isso aí vai ser um assunto aí para os nossos próximos blocos. Mas também quero falar do Busca Aqui, o nosso aplicativo Busca Aqui, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão, uma facilidade, uma confiança, uma tradição. Então, vá na sua Play Store, na sua loja do celular, baixa aí o aplicativo Busca Aqui e tenha tranquilidade para receber todos os serviços, todos os produtos aqui na região de Montes Claros. No Bico da Águia vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com mais Délio Pinheiro. Valeu. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. É isso aí, galera. Estamos de volta com No Bico da Águia, o seu podcast, trazendo sempre histórias interessantes para você. E hoje a história é desse cara, né, bicho? Que tem realmente muita coisa para dizer. Tem uma presença marcante aqui em toda a região do norte de Minas. E agora, recentemente, né, deixou a ancoragem do principal jornal, né, da Inter TV, que é o MG Inter TV 1, que tem uma audiência assim, absurda em mais de cento e tantos municípios, né? Em todo o norte de Minas, em toda a região. E o Délio estava ali, o Délio que era o nosso William Bonner aqui do sertão, que realmente era um cara assim, intocável. Eu falava, esse cara vai ficar aqui igual o Cid Moreira, de cabeça branquinha aqui, chegando até o final. Mas a vida deu uma nova, na verdade, deu um novo rumo e você deixou, né, a apresentação para um novo projeto dela. Então eu quero agora que você, olhando para a nossa câmera ali da verdade, conte para os nossos telespectadores por que o Délio Pinheiro deixou a Inter TV, deixou a Rede Globo, que tanta gente quer entrar na Rede Globo. Você viu o Marcos Mion, estou na Globo e tudo. A Globo nunca me convidou, mas quem sabe um dia me convida para entrar lá. Seria uma grande felicidade. Mas o Délio falando, no Globo, fica de lado que agora eu vou para um novo projeto. Conta pra gente o que é esse projeto, Délio. André, eu acredito que a vida ela é feita de ciclos, né? A gente não pode também ter a pretensão de ficar eternamente no mesmo lugar, sabe?
E ainda mais que chegou lá uma turma nova, cheia de gás, de energia. É claro que eu poderia ficar, e eu adoraria ter ficado, porque eu amo o meu trabalho como jornalista. E tomar uma decisão como essa não é fácil. Tomar uma decisão quando você tem a audiência, quando você tem o respeito das pessoas, a admiração de crianças, de idosos, é um negócio muito interessante, porque eu conquistei isso, graças a Deus. E não foi sozinho, porque ninguém consegue nada sozinho. Graças a um trabalho de equipe fantástico que a TV tem. Mas chegou uma hora que eu precisava dar um voo da águia, eu precisava me colocar à disposição para um outro grande projeto. Então eu fechei esse capítulo e se algum dia eu escrever minha biografia, certamente será um novo capítulo que foi aberto agora, que é a minha pré-candidatura a deputado federal. Bacana. Nós falávamos agora há pouco, André, dessa minha particularidade de conhecer cada cidade, cada problema, cada potencialidade da região. E isso é um grande trunfo que eu tenho. Ninguém precisa me falar quais são esses problemas. É claro que eu quero abrir um diálogo com a sociedade, principalmente agora na pré-campanha. Quero ir até as cidades, eu quero lançar já o projeto Délio Pinheiro Quer Ouvir. Eu quero ouvir o que as cidades têm para me dizer, quero anotar tudo isso. Claro. Não tenho vergonha de falar que tenho muito a aprender ainda, caso eu queira e caso eu seja eleito deputado, né, que é o que eu pretendo, mas se isso acontecer, eu vou estar de fato preparado e com uma genuína vontade de fazer as coisas diferentes. Porque como eu nunca fui político, talvez seja o meu grande trunfo, né? As pessoas estão cansadas da velha política, estão cansadas daquelas mesmas representações. Então, quando aparece alguém que tem essa disponibilidade para lutar, para virar vidraça, e a gente sabe que política não é exatamente um campo muito admirado atualmente, mas de toda forma a gente tem que se apresentar. Mas que notícia então bacana, cara. Eu sei que é uma notícia de coragem, uma notícia corajosa, né? Porque, como a gente disse, você estava numa zona de conforto ali na Globo e tudo mais, mas de repente a vida te deu essa nova possibilidade e você entra agora nesse desafio para ser candidato, né, a deputado federal. E aí a caminhada está só começando, né, Délio? Só está começando, André, e é bom nós refletirmos uma coisa que é muito interessante. Quem me disse isso foi o Itamaurí Teles, que é nosso amigo nosso conterrâneo, né? Isso. Contemporâneo. Quero, não, inclusive, trazê-lo aqui. E quero trazer Dona Palmira também, mãe dele. A mãe dele, que figura, gente. Centenária já e com uma memória maravilhosa. Eu sou muito fã do Itamaurí, uma pessoa muito querida. Legal. E o Itamaurí, ele me falou uma coisa muito interessante. Lá em 1908, no início do século passado, Montes Claros tinha 2 deputados federais. Camilo Prates e Honorato Alves. Nome de rua aí, Nome de rua, de praça, né? Então, eles eram os deputados naquela época. Desde então, estamos em 2022, mais de 110 anos se passaram, a população cresceu 12 vezes nesse período. E sabe quantos federais que nós temos? Não, quantos? 2. Nossa. Talvez 1. Porque eu estou falando do doutor Marcelo, que é de Montes Claros, da zona rural de Montes Claros, e o Paulo Guedes, né, que é da região de Manga. É lá de Manga. Só temos 2. Cara, mas o que é isso? Por que se deve isso? Assim? São os deputados de fora que vêm, pegam o voto e levam, né? São chamados paraquedistas. Isso é muito comum, a primeira campanha minha, ela não é nem em benefício próprio. Ela é pela representação. Eu quero me juntar ao doutor Marcelo, ao Paulo, e que venham outros, sabe? Nós precisamos, na verdade, André, ter uma bancada do Norte no Congresso. Verdade. Que tenhamos 5, 6 deputados, seria o ideal. Já tivemos a Raquel Muniz também numa época, ela foi, né? E única, salvo engano, só tinha ela na época dela. Cara, né? Veja bem, eu por te conhecer já há muitos anos, eu realmente te parabenizo por essa decisão, porque nós todos, né, a sociedade em geral, é muito crítica à política, aos políticos. A política é só corrupção, política é isso, quem entra na política só quer saber de roubalheira e tal, e não sei o quê. Só que o que nós precisamos realmente é de que as pessoas que realmente têm algo a mostrar, vamos chamar das pessoas de bem, resolvam entrar na política para mudar essa história, senão né? Para não ficar naquela história do profissionalismo, daquela política profissional, Exato. Daquela coisa assim. Profissão então, deputado, não né? só o Délio, mas acredito que outros tantos vão estar colocando o seu nome à disposição
não só para deputado estadual, como deputado federal e outros tantos. E isso é muito bom para dar opção exatamente a todos os eleitores de saber que, nesse momento, você tem uma escolha. Você pode votar no quem você sempre votou e você pode tentar alguma coisa nova que, de repente, vai ser a sua apresentação, né, Débora? Exatamente. Então, eu me apresento justamente por isso. E eu passei, André, no ano passado, finalzinho, outubro do ano passado, por uma situação que modificou a minha forma de ver a vida. Isso sabe? eu queria repercutir com você exatamente Claro. isso, que você falasse um pouco sobre isso, porque saúde é uma coisa mais importante na vida de todos nós. Imprescindível. E você teve uma surpresa desagradável no período da sua vida. Você já fez 50, não? Não, ainda não. Aí, tá chegando, nem 50 fez ainda. E uma surpresa que foi um baque para você. Conta essa história pra gente também. Pois é, o baque foi o seguinte, ó, assim, a minha esposa, ela salvou minha vida. Eu já era apaixonado por ela, agora mais do que nunca. Bacana. Ela me levou para fazer um check-up completo lá na Santa Casa. E quando eu fiz esse check-up, descobriu-se em mim um problema provavelmente congênito. A minha aorta, ela era dilatada. Enquanto que a sua, uma pessoa normal, ela tem 3 centímetros, a minha tinha praticamente 6. Era o dobro. E o que acontece quando a aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, se rompe? A pessoa morre imediatamente, André. É a chamada morte súbita. E você poderia ter isso a Eu qualquer poderia momento. ter morrido a qualquer momento e eu vivia numa situação sempre limítrofe, assim, porque eu praticava esporte. Andar de bicicleta, eu pedalava corria e 110 quilômetros, eu corri meia maratona várias vezes, 21 Você quilômetros. deve ter passado altos riscos, então. Eu bati na trave várias vezes, mas eu tenho certeza que a eu tinha gente um tem um propósito propósito, aqui, tinha alguma coisa lá. E quando eu tive a chance, eu fui operado no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Olha só. E tive a minha alta no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Maravilha. Fiquei no CTI, fui entubado, fiquei 3 dias no CTI. Vi a vida. A gente fala que quando você passa por um Muda, episódio né, cara? assim, você Muda vê a sua nossa- vida em perspectiva, né? Parece que você vê os melhores momentos da sua vida ali. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou me prender a mais nada. Olha só, se eu tiver vontade de fazer algo com verdade, com coragem, eu Vamos vou fazer. arriscar, né, cara? Até para eu chegar, eu quero ficar bem velhinho e falar, ó, não me arrependo de nada. Ah, isso que vale a pena, Eu né, cara? fiz o que eu queria, o que precisava ser feito naquele momento. Então, sair da zona de conforto que foi a TV é difícil? É. Mas eu sei que eu saí também com as portas abertas atrás de mim, com grandes amigos. Saiu pela porta da frente, Cássio né? Xavier, todos os meus colegas jornalistas lá e todos que fazem a TV. Mas era necessário dar esse voo. Mas o coração tá bom pra enfrentar essa política Coração agora, tá- velho? tá perfeito, Porque política André, não é brincadeira, perfeito. não, bicho. Eu já voltei a fazer minhas caminhadas. Ah, que bom, o cara. médico me disse que não há nenhum limite. Eu posso fazer musculação, posso andar de bicicleta, posso saltar de parapente, posso fazer o que eu quiser. Então foi um É problema vida nova. que foi descoberto, né, pela ciência, né? Tanta gente que não Claro. acredita na ciência. E se não fosse a ciência fosse a para ciência, descobrir isso aí, Inspirada graças a Deus, por né? Deus, né? Por Os Deus, médicos foram lá e fizeram isso. Então, de repente, esse fato, né, Délio, foi talvez também um fator influenciador para essa sua decisão, né, cara? Sim. De entrar nessa nova estrada. Porque você sabe que é uma estrada desconhecida, Tortuosa. é uma estrada tortuosa que pode ter o êxito, mas também tudo pode acontecer, Claro. ainda mais nessa política do Brasil que tá maluca esse ano, essa dicotomia divisão tão forte, louca e tudo. Mas você tá forte, você tá firme, pronto para bater, gastar, como é que eu faço, sola de sapato, né? Visitando essas cidades todas aí. André. E principalmente representando esse norte de Minas que precisa tanto, né, A única Délio? coisa que eu tenho para gastar nessa campanha é sola de sapato. Porque outra coisa não tem, não. E jamais entraria nesse jogo da velha política. E é por isso que eu preciso muito chegar até as pessoas. Muitas pessoas me falavam assim, Délio, mas você vai entrar num esquema em que todos os candidatos já fecharam com os prefeitos, com os vereadores. E eu falei, mas quem disse que eu preciso dessas figuras? Eu converso com as pessoas diretamente. Eu converso com a Dona Maria. Você já é um cara conhecido, né, cara? Então pra eu todos. já posso pular essa parte aí. Desde que a minha mensagem chegue até as pessoas. E para isso eu preciso de multiplicadores, pessoas que, de uma maneira absolutamente voluntárias, têm abraçado essa pré-campanha. Eu tenho certeza que vai ser uma recepção a esse projeto Eu muito acredito, forte. um Acredito grande muito no êxito êxito. mesmo disso Também aí. acredito. E isso vai acontecer até como uma consequência, né? Porque quando você se apresenta para ser um pré-candidato, um candidato,
não é apenas para aquele momento, você tem toda uma vida que te precede. Claro. Tudo aquilo que você construiu, todas as sementinhas que você espalhou em terreno fértil, depois elas começam a surgir. Aposto muito nisso. E você, uma vez sendo eleito, né, a gente torce para que tudo dê certo, que para o ano que vem você esteja voltando aqui no Bico da Águia, mas como deputado Com o maior federal, prazer. Délio Pinheiro, para estar falando um pouco sobre suas propostas. Esse olhar para o norte de Minas, como a gente estava conversando um pouco antes aí, o norte de Minas, esse grande sertão, essa grande potência que infelizmente ainda tem situações de bastante miséria, de bastante degradação, de lugares com falta de água potável e tudo mais e tudo. Mas, em contrapartida, uma região absurdamente cultural, com potencial para todos os segmentos, inclusive mineração, que agora tem em Riacho Machado. Qual o olhar que você tem para esse norte de Minas, para essa perspectiva de melhora do norte de Minas? O norte de Minas, André, como você falou, ele tem potencialidades assim fantásticas que precisam ser exploradas na melhor acepção dessa palavra, né? Uma exploração consciente. Você falou da questão da mineração, que é uma questão importante, vai gerar empregos, mas ela não pode jamais abalar o nosso meio ambiente, não pode desperdiçar a nossa água. Que é o problema que está acontecendo em Belo Horizonte agora. Exato, né? Tem a questão da Serra do Curral, que é uma questão que tem que ser levantada, sim. Esse crescimento, esse desenvolvimento, ele só pode ser de maneira sustentável, porque a gente passou por tragédias da mineração em Minas Gerais que foram terríveis, né? Terríveis. Que vão marcar toda uma história do nosso país. Tanto Mariana, que você, aliás, esteve lá em loco, eu vi aquele videoclipe seu, como Brumadinho. Brumadinho terrível. Coisas terríveis que não podem jamais acontecer novamente. Então, tem que ter o crescimento, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a geração de emprego? Claro que tem, mas de maneira consciente. Agora, e eu falo isso também até por ter criado, você deve se lembrar disso, junto com o Geraldo Humberto, um projeto ambiental chamado Vidas Áridas. Exatamente. Que teve lá no ano 12, 13, 14, um protagonismo na nossa região inédito. Porque pela primeira vez, André, nós conseguimos pegar todos os deputados da época e colocamos no mesmo guarda-chuva. Para que todos pensassem coletivamente, deixassem de lado a questão ideológica, ali esquerda, direita, não sei o quê, e pensassem na questão hídrica. E nós conseguimos, sem mandato, fazer algo fantástico. Foi um projeto fantástico, me lembro demais do Vidas Áridas. Está todo documentado no Google lá, coloca lá no YouTube, Vidas Áridas, você vai achar tudo lá. Vocês têm, inclusive, uma expedição no Rio São Francisco, que foi muito bacana. André, isso para mim foi assim uma coisa das mais importantes da minha vida. Você imagina a experiência de navegar o Rio São Francisco, toda a parte navegável, né, de Pirapora até a Bahia. Nós fizemos isso. Foram 2 semanas de viagem científica, jornalística. Foi um negócio que marcou minha vida. Então, eu quero ser também, é bom deixar isso claro, eu quero ser um parlamentar, caso eleito eu seja, né, para defender o São Francisco. Nós não temos uma figura que tenha essa responsabilidade com o Velho Chico. O Velho Chico está abandonado, André. Totalmente abandonado. Nós temos que cuidar das pessoas. Da integração nacional, que com tanta fartura aí de... Quer dizer, não só cultural, né, com toda a produção das suas beiras ali, mas o próprio rio em si, né, que traz a vida de todas as pessoas em volta, está ligada ao rio. Uma coisa que eu descobri durante a nossa caravana, quando viajávamos pelo São Francisco, tem um historiador, salvo engano, de Januária, que me disse uma coisa que foi muito marcante. São décadas, séculos de degradação. Só para você ter uma ideia. Antigamente, quando alguém que morava na beira do rio ali tinha tuberculose, que é uma doença assim, era terrível na época, hoje é tratável, mas já foi uma doença muito complicada. Quando a pessoa falecia, as vestes, a cama, o colchão, não sei o quê, sabe onde que eles jogavam isso, André? Dentro do rio. Olha só. Então, são anos de degradação. De cultura nesse sentido. E aí chega uma hora que o rio cobra essa conta, né? Então a gente vê. Agora, recentemente, como o mundo é cíclico, a gente viu uma grande cheia. Mas e daqui 2, 3 anos, quando vier uma grande seca, como nós vimos lá em 2013, 2014? E fatalmente vai acontecer de novo. E do jeito que a questão ambiental ela se apresenta, com esse aquecimento latente que tem vindo aí cada vez mais, infelizmente nós vamos ter aí situações bastante
difíceis, né, para essa região nossa, principalmente da região do norte de Minas, que é uma região, vamos dizer, da galera calejada, que aguenta o baque, aguenta o batente, mas com sofrimento, né, Euclides da Cunha falava, né, que o sertanejo é, antes de tudo, forte. Mas nós somos, né, mas tem que dar uma cara, mãozinha, né, para essa convivência. Poxa, né? tanta coisa para a gente conseguir. Agora, uma coisa que eu queria repercutir com você também é exatamente isso, porque eu acho bastante pertinente, né, essa sua ideia de querer colaborar nesse sentido, né, mais social, na questão mesmo de ser um homem público, um deputado, para estar ajudando, exatamente pelo seu conhecimento, que já está, né, provado aqui nesse nosso bate-papo, não só como jornalista, mas também nesses projetos que você, em loco, vai até a região e vê os problemas. Mas uma coisa, cara, que o Norte de Minas tem, e é muito forte, e eu estou inserido nisso também, é a cultura, né? A cultura do Norte de Minas é algo assim fantástico, de uma representação extraordinária. E você é um cara muito ligado à cultura, porque além de colecionador de discos e de vinis e tudo, você tem essa ligação na cultura. Eu acho que o Norte de Minas precisa de cultura e turismo, porque nós temos lugares maravilhosos. No seu mandato, você vai estar trabalhando em cima disso aí também? Sem dúvida, André. A gente tem ainda problemas estruturais seríssimos para resolvermos, né? Tem questão de rodovias, a 251, não pode haver uma loteria da morte como essa. Nossa, nós não podemos normalizar 2, 3 mortes por semana, e é isso que acontece lá. Quem precisa ir de Montes Claros a Salinas tem esse problema diariamente, e é uma tragédia atrás da outra. Tem que duplicar. Nós temos vários problemas estruturais, mas a solução que você acabou de falar, ela passa justamente por aí. Passa pelo turismo, passa pelas pessoas conhecerem aquele circuito ali de Serranópolis, Porteirinha, Imagina. que tem uma das caixoeiras mais lindas do Brasil. Cerrado é uma coisa extraordinária. Assim como Talhado, com as pinturas rupestres, um cânion extraordinário. E aí você fala de Grão-Mogol, você fala de tantas cidades interessantes, São Gonçalo do Rio Preto. Nós temos uma vocação para o turismo extraordinária. Os mercados municipais, né? Eu não conheço uma comida, gente, mais saborosa do que a do mercado de Porteirinha. Nossa, ele é demais, aquele né? frango caipira lá que comem 8 pessoas, ainda sobra, uma fartura. Todas as farturas. Então nós temos uma tradição culinária musical. Você falou de música, né? Nós somos aqui terra de Beto Guedes, de Zé Coco do Riachão, de tanta gente fantástica. Agora de Marina, né? De Marina Sena, de tá aí Taiobeiras para o mundo. E como a Marina é vanguarda, como ela traz som diferente e tem uma postura. Sou muito fã dela. Então a gente tem aí vários exemplos, né? Vários exemplos saídos daqui. André Águia, que é um cara que manda super bem. Tem muita gente música. aí, cara, e a gente acha realmente, eu sempre falo isso, né, com os meus pares aí, que o Norte de Minas é um potencial muito grande para realmente as pessoas enxergarem isso. Agora você está falando a Marina foi o que se destacou, mas nós temos, sabe, uma infinidade de representação. Aqui em Montes Claros tem uma cena efervescente, né? Que a Marina fazia parte, inclusive, ela estava inserida aqui. Quem sabe, né, com a ascensão dela, né? Não puxa. Eu Quem sabe espero, nós aqui virarmos, sei lá, como Seattle foi do Brasil, né, cara? Como foi Curitiba uma época com as bandas, como foi Recife. Principalmente Recife, com o Mangue Beach. Forte, até pela essa mistura do tradicional, da coisa do congado, do catopê com o rock, né? Forte, o Tino né? Gomes, o Grupo Raiz já fazia isso lá nos anos 70. Então, é uma representação muito forte. Quem sabe isso está em ebulição agora, né? E, de certa forma, como você disse, a participação de um deputado federal, ela é também nesse sentido de abrir um pouco as oportunidades para esse tipo de coisa. Não só, por exemplo, uma 251, como você disse. Nós temos 2 deputados federais, ou seja, a força de 2 deputados federais é muito pequena para você falar, não, vamos fazer a duplicação. Mas se você tiver 4, se você tiver 5... Já dá mais força para você chegar lá, dá mais peso, cara? né? Dá mais peso. E sem falar na própria multiplicação das emendas, que você vai ter mais recursos sendo trazidos para cá. Pro Norte de Minas, então né, é cara? importante ter essa representação para resolver esses grandes gargalos, esses grandes problemas estruturais e principalmente para apontar saídas, né? Agora você está entrando no momento na política, na sua estreia na política, no momento onde o Brasil está passando por uma ebulição, né, cara? O Brasil está completamente dividido aí entre as candidaturas do Lula e do Bolsonaro, que, na verdade, causam meio que um conflito
desnecessário, porque é aquela mesma coisa de Cruzeiro e Atlético, todo mundo está no mesmo ônibus indo segunda-feira para o trabalho, mas na hora da rivalidade um xinga o outro e tudo. Só que a política eu acho mais sério ainda, que as pessoas elas se envolvem mais ainda. Por exemplo, eu vejo pessoas criticando artistas que elogiaram a vida inteira, mas agora, por causa de um posicionamento político... A pessoa ela não sabe diferenciar né? a coisa. A opinião da obra. Eu diferencio muito bem. Como você vai estar no meio dessa guerra aí? Como é que está o Délio? Você está apoiando algum desses dois candidatos? Não, como é que é a sua história eu estou fora dessa Você está fora dessa polarização, né, Délio? Essa polarização não me pertence. O PDT, que é o meu partido, o candidato é o Ciro Gomes. Que era o partido do Leonel Brizola, né? Aí que está a grande questão. A minha identificação, ela está principalmente, claro, o Ciro é uma pessoa admirável, mas Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro também é um dos criadores do PDT. Então eu tenho muito orgulho de trazer essa bandeira trabalhista, essa bandeira histórica, e é uma responsabilidade levar essa bandeira. Então eu estou fora dessa dicotomia, porque eu acho que a solução não está em nenhum desses lados, mas numa terceira via, terceira via ficou até um palavrão, né? É isso que na verdade... Mas numa opção verdadeira, que possa trazer uma solução para as pessoas. Agora, André, o mais interessante é que, embora eu tenha muito clara a minha posição, eu tenho transitado muito bem. Como as pessoas todos os lados, veem, principalmente a pessoa, o Délio, elas conseguem diferenciar. Olha, apesar de você não estar com o meu candidato, mas eu te apoio, a minha família também. Que então, é o importante para você. Esse diálogo, André, é fundamental. Porque a eleição presidencial ela vai ser decidida agora, mas para os próximos 4 anos você vai contar com um parlamentar representando Montes Claros, que você conhece, e que vai estar lá à sua disposição. Isso é muito maior do que simplesmente uma decisão momentânea. Verdade. Mas é claro, a gente precisa se posicionar. Então você acha que a coisa, quer dizer, está muito, ainda pelas pesquisas, muito dividida entre a polarização desses dois. E a terceira via, ela ficou meio esmagada, todo mundo querendo ser uma terceira via. Mas o Ciro, que já estava na última, né, e agora repete, talvez seja o personagem que desponte para esse papel de terceira via. Você acha que ainda tem tempo para um crescimento do Ciro, para entrar no meio dessa galera, desses dois aí, e tentar embolar o meio de campo, cara? Tem, porque a gente vai passar por um período muito importante, que vão ser os debates. Verdade. E ele no debate... Ele se destaca completamente. Ele realmente tem um preparo diferenciado. O Bolsonaro não deve ir a debate, né? Provavelmente não, né? Eu não sei qual que vai ser também a postura do Lula, do ex-presidente. Mas certamente, porque eu digo porque ele é o favorito. Líder, né? Geralmente quando o cara está na frente não vai também no debate. Alguns fogem, outros acham conveniente não ir. Mas se todos estiverem presentes lá, a gente vai ver realmente o diferencial, que é o Ciro. Eu acho que esse momento, eu espero que esse momento aconteça, porque antes de tudo vai ser um grande entretenimento, né, cara? Nossa Senhora, vai ser um filme fantástico. Délio, nós estamos chegando no finalzinho desse nosso segundo bloco, ainda temos o terceiro bloco ainda para estar falando mais coisa, porque eu quero falar, inclusive, de Um Punhal de Alma Gasta. Você não conhece essa história, mas vai ficar conhecendo esse sucesso da literatura norte-mineira, que o autor aqui está aqui ao meu lado. Gente, ele leu. Eu não sou de ler livro, mas li esse livro e me inspirou para fazer outras coisas. Muito bacana. A gente vai ficando por aqui, lembrando a vocês, os nossos patrocinadores, a Personal Jingle, comunicação através da música. Então, na Personal Jingle, você cria, você comunica, você canta e coloca a sua marca na cabeça das pessoas. E também o aplicativo Busca Aqui, Montes Claros, na palma da sua mão. No aplicativo Busca Aqui, você encontra serviços, encontra produtos com muito mais confiança, tradição e qualidade. Aplicativo Busca Aqui, é só baixar. O Big Dagger vai para o intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos com mais Délio Pinheiro. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net.
Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de volta no Bico da Águia para você, o seu podcast. Olha, vai vir tanta gente interessante aí para frente. Tem muita história bacana para passar por aqui. Você que faz história, você que quer contar a sua história, o lugar é aqui no Bico da Águia. Como hoje, recebendo meu amigo Délio Pinheiro. Délio Pinheiro, que é um cara assim que de uma sensibilidade muito grande, né? Porque além de jornalista também tem essa relação com a literatura, né, Délio? Você faz parte da Academia Montes Clarence de Letras, né? E eu me lembro que você já teve alguns projetos também de literatura na internet, de blogs na internet, tudo sempre movimentando. Na música também, inclusive é fã do disco da minha banda, o Verso, que já escutou demais todas as músicas aí, tudo. Então, como é que é a sua relação aí com essa parte cultural, cara, de produtor também? André, eu acredito muito assim que quem é um bom leitor pode naturalmente se tornar um bom ou um esforçado escritor. Então a minha história ela começa como leitor. Lá em Serranópolis ainda eu tive a sorte assim de ter um pai que assinava a revista Veja, lá nos anos 80, você imagina, era uma coisa diferente, né? Meu pai também assinava. Meu pai comprou a primeira antena parabólica lá de Serranópolis, o que abriu para mim um mundo novo de informações. Eu me lembro de ler muito gibi, eu passava férias em Janaúba, então para mim essa formação de Disney, de Turma da Mônica, ela foi muito importante. E eu acredito muito, André, que quando você gosta de ler, você passa por um processo. Então, depois vieram outros autores como Monteiro Lobato, Sir Arthur Conan Doyle, que para mim é muito bom. Eu li toda a obra lá do Sherlock Holmes, ainda adolescente, criança. E, naturalmente, isso forjou em mim o desejo de conhecer cada vez mais leitores. E quando eu me vi na condição de jornalista e de escritor, eu passei a colocar isso no papel. Foi fazer. Né, cara? Eu me lembro que na época da faculdade ainda, eu lancei um livro de poesia. Poesia é um negócio muito, muito sério, cara. Você lançar um livro de poesia, você tem que ser muito corajoso. Eu digo isso pelos parâmetros que eu tenho, né? Assim, de Mário Quintana, de Veríssimo, de Veríssimo não, perdão, de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral. Para mim, esses são os grandes poetas, né? Mas, enfim, e agora, mais recentemente, eu tive de novo a audácia de lançar um romance, que talvez seja o gênero assim, mais complexo, porque você precisa dar vida a muitos personagens, no final você tem que casar tudo aquilo, não deixar nada pelo caminho, e é um desafio. Eu, assim, tive o privilégio, né, de ser convidado por você para participar do lançamento do seu livro na Nobel, né, na livraria. Lá no shopping. E lá naquele momento você me presenteou com um exemplar do livro. E como eu disse assim, eu fui um leitor contumaz nessa época infantil dos gibis e das revistas e tal, não sei o que. Realmente eu sempre li muito. Depois eu acho que pela minha própria agitação mesmo, às vezes eu começava a ler um livro, minha cabeça começava a pensar em outras coisas, a metade ia para o livro, a metade ia para outra coisa, uma coisa meio hiperativa assim, eu tinha uma certa dificuldade. Mas muito interessante que no seu livro, eu acho que a gente estava em pandemia ainda, não sei, alguma coisa nesse sentido, eu fui me envolvendo no texto do seu livro, e até, claro, por nossa identificação com a região, com Porteirinha e com as coisas de Porteirinha, e achei, assim, cara, que você teve um talento e uma condição assim, muito feliz de transpor todas as imagens que você queria passar no seu livro para a pessoa. Porque o livro, você cria a imagem na sua cabeça. Você forma a imagem na sua cabeça. Então, você conseguia produzir cheiros na mente das pessoas. Você conseguia produzir visuais na mente da pessoa através das palavras. E isso eu achei fantástico. Por isso, o seu livro
foi um grande sucesso, é um grande sucesso. André, né? essa é a magia. A literatura tem uma magia. A magia de você criar um filminho na cabeça de quem está lendo ali. Isso. E eu tive um cuidado adicional, porque assim, toda a história é ficcional, nunca existiu o Coronel Almagasta, aquela história que eu relato lá. Mas o pano de fundo é real. É real demais. Jatobá já existiu, que é um antigo nome de Serranópolis. Toda aquele pano ali político, de tradições, do linguajar, tudo aquilo faz parte. Então, é uma história ficcional envolvida pela realidade. É verdade. Então, isso traz um ganho para quem lê, porque você acaba se identificando, como você falou, mas é ficcional, né? Mas é ficcional, mas o assunto, ou seja, os temas abordados dentro dessa obra ficcional são todos verdadeiros, de situações factíveis, vamos dizer, um coronel que forma uma grande cidade. Cara, eu me lembrei de vários fazendeiros, sabe, daquela região. Me lembro, por exemplo, de um fazendeiro, grande amigo do meu pai, que se chamava Seimano Sarmento, que tinha uma fazenda ali na região de Tocandira. Era um fazendeiro bem grande, inclusive tradições aqui em Montes Claros e tudo. Ele tinha uma cidade na fazenda dele. Era uma cidade onde várias pessoas moravam. Parecido com a Vila dos Colonos. Né? Isso, aí você identifica com a Vila dos Colonos no Jatobá, na sua obra. E a relação com o cara do bar, a relação entre os personagens, a questão, vamos dizer, de pactos, né, espirituais, que o seu livro também cita, que é muito comum na cultura. Então você fez um emaranhado ali de informações, colocou no seu livro e ficou muito bem posto. Essa história, né, de pacto, ela vem desde a época de Goethe, né, no Werther, lá no Fausto de Goethe, principalmente, e que é uma história antiga, né? Você traz isso para esse nosso universo aqui, rosiano, do norte de Minas e tal, e que também tem essa tradição. O mais curioso, André, é que meu bisavô foi um coronel. Olha um coronel só. sem patentes. É o mesmo? Coronel Ananias Alves, Olha, lá de Serranópolis, que, aliás, é o maior benfeitor. Eu não vou colocar o maior, porque aí eu vou... mas aí um já dos vão maiores, falar que você é político, né? Já um dos maiores benfeitores. Porque foi ele quem cedeu as terras onde hoje é a escola de Serranópolis, a igreja de Serranópolis. A fazenda dele começava lá naquela igreja, no centro de Jatobá, e ia até a serra. Olha só. Então, eu me inspirei na fazenda do meu bisavô para fazer a Fazenda das Almas. Claro que meu bisavô era diametralmente oposto ao Coronel Almagasta. Ele era uma pessoa bondosa, era um benfeitor. Ele foi político. Aí tá até a minha origem, né? Ele foi vereador por Grão-Mogol. Ele precisava sair de Jatobá. Imagina a distância de Serranópolis a Grão-Mogol. Tudo acontecia em Grão-Mogol, né? Grão-Mogol é uma cidade super importante, historicamente falando. E ele precisava ir como tropeiro. Ele fazia uma viagem de dias para poder representar Jatobá lá na Câmara de Grão-Mogol. Depois, quando Jatobá se tornou distrito de Porteirinha, quando Porteirinha se tornou cidade, lá nos anos 40, o meu bisavô passou a ser vereador em Porteirinha, presidente da Câmara, inclusive. E foi ele, o coronel Ananias Alves, o coronel do bem, que deu o nome de Serranópolis. Ele chamava Jatobá e passou a ser Serranópolis por iniciativa mais dele. Justo, porque é uma serra maravilhosa do lado ali, a cidade da serra, né? Exato. Show de bola. Nome super Cara, é bonito. tão interessante, cara, contar histórias, né? E o Itamaurí é um cara que tem muitas histórias e sabe muitas histórias, mas eu não sei se você se lembra da época em Porteirinha, tinha um cara que foi um personagem, para quem é de Porteirinha se lembra, chamado Popotinha. Sim, Popota. o Itamaurí fala muito dele nas crônicas. Ele tem um filho dele hoje, que é o Júnior Hipólito, que é o meu grande amigo, é dentista e tudo. Mas o Popotinha, ele contava cada caso dos prefeitos que eram eleitos e tinham que confirmar essa eleição em Grão-Mogol. Aí no trecho entre Porteirinha e Grão-Mogol sofriam tocaias, sofriam coisas e tal, e não conseguiam chegar lá. E essa o Odilon coisa Coelho, acho que era o Odilon Coelho que teve esse negócio. Então, cada história maravilhosa, cara. E essas questões políticas, se você deve se lembrar, eu trato também no meu livro. A gente fala sobre isso, sobre essa confusão. Quando esses coronéis, eles mandavam naquele mandiocal, como se falava antigamente, ali, né? Mandiocal. Que era de uma maneira pejorativa, de uma maneira feia, mas que mostrava o domínio que aquela pessoa tinha sobre os votos, né? Tem até uma parte do livro lá que um capataz, ele nem sabia o nome do candidato que ele iria
votar, porque ele estava fazendo uma viagem longa. E aí o coronel fala assim, mas para que você quer saber o nome? O voto é secreto. Que loucura, né? Era dono do voto Isso mesmo. me lembra, cara, um filme que eu sou fanático com esse filme, não sei se você já assistiu. Eu sou tão fanático dele que eu decorei o texto do filme, Olha assim, só. quase o texto todo, que é o Sargento Getúlio, que é um filme do livro do João Ubaldo Ribeiro, que é protagonizado pelo Lima Duarte. Você consegue assistir esse filme, fazer uma propaganda do filme no YouTube. E é um filme maravilhoso, retrata, lógico, a obra do Ubaldo, mas ele retrata exatamente essa época dos coronéis, e no caso o Sargento Getúlio era meio que um capataz dos coronéis para fazer aqueles serviços, né? Da época. quero ver. Cara, é um filme fantástico e eu tive também o privilégio de gravar a trilha do filme, que é produzida pelo Thiago Araripe, de uma banda chamada Papo Poluição, que é parceiro do Zé Cabaleiro. Zeca até que gravou uma música minha recentemente também, não sei se eu já te passei isso. Que legal. Muito legal, Zé Cabaleiro. Depois eu te falo uma música Juazeiro, que fala de Lampião. Mas a entrevista não é comigo, é com você, então eu vou contar mais. Mas Quero ouvir depois. Cara, é muito legal essa história, toda essa coisa que relaciona a essa questão do sertão. E isso está muito latente, cara, na minha obra também, e na música e tudo. E para você também, isso aí com certeza ficou marcado, né? Muito marcado e é fonte de inspiração para nós. Assim, a nossa região ela está cheia disso. E o mais interessante, André, vou até falar uma coisa em primeira mão. Nesse próximo ano, aliás, agora eu já vou relançar o Alma Gasta, porque, como você falou agora há pouco, ele está esgotado. Pois é, você fez uma primeira tiragem... edição acabou, foram 500 exemplares, Sim. todos vendidos. 500 felizardos, né, de ter recebido. Que bom. Ali. E agora eu vou relançar, com uma nova capa, com um novo projeto gráfico. A capa, aliás, feita pelo Cleiton Cruz, que é um amigo que eu ganhei, que eu passei a conhecer, que é um artista plástico aqui de Montes Claros. Ele pintou 12 telas, nós vamos fazer a exposição Um Punhal para Alma Gasta, e a capa vai ser do Cleiton. E para o ano que vem, eu já quero lançar um livro de contos. É o próximo projeto não para, meu. Né, Délio? Não para, assim, a gente escreve sempre, fazendo, né? Você certamente compõe o tempo todo, tem ideias o tempo todo, e isso vale também para mim. E nesse livro de contos eu vou dizer o que acontece com aquela família formada pelo Salesiano, pela Santa e pelo Bebê. É uma continuação. É uma continuação. Olha O conto vai trazer para onde essa família foi após Cara, eu achei os acontecimentos o seu do livro. Velho, você, por exemplo, eu me lembro assim vagamente de algumas coisas, mas tem uma cena do seu livro que é uma menina encantada, linda, Santa, que ninguém Santinha, havia... E é a que o cara queria. É o mistério de Jatobá, né? Cara. Porque... E depois consegue, né? Casar com ela e tudo. Porque o Salesiano, diferentemente do pai, ele era de coração bom, de coração puro. Ele tinha ali os filho, excessos, né? Aquela coisa toda, era Como era o nome extravagante. do companheiro dele lá? O apelido é Mais Feio que os Mais Outros. Fake, é muito legal, cara. Não, o livro é fantástico, gente. É uma pena que já acabou essa edição. Mas logo vai ter Mas segunda. logo vai vir. Faça mais exemplares, porque esse livro realmente ele merece, né? Uma projeção maior e chegar a mais pessoas, cara. E que bom André. que tem mais coisa vindo por aí, porque a gente espera, né, cara? E assim, eu vou de novo me aventurar, vou para um outro gênero, que é o conto. O conto ele tem uma característica que eu julgo fascinante, eu sou apaixonado por contos, os grandes contistas, né? E você precisa trazer uma história curta, às vezes ali umas 8, 9 páginas, né? mas o final tem que ser contundente. Tem que ser impactante. Diferentemente do romance. O romance, como você conta várias Ele histórias, tem piques, o né? final ele pode ter até um anticlímax ali que tá tudo certo. A pessoa ela fica satisfeita com o final, mesmo que não seja um final contundente. Aliás, o Alma Gasta tem um final forte. Tem eu deixo final pro final. forte, tem. Mas o conto não. O conto ele tem que terminar de uma maneira impactante. Então é um A gente desafio. tinha comentado até que o Alma Gasta, ele tem base para virar uma minissérie, tem base para virar uma novela, tem base para virar um filme. Hashtag Netflix, ouça André porque ele tem conteúdo na história. E aí, Délio, muito gráfico, né? E nós já, voltando já para a política, nós já conversamos isso em algum momento, como é importante você falar das nossas coisas, você falar do Cerrado, você falar do nosso povo em produções culturais, para fomentar exatamente a curiosidade das pessoas no sentido turístico. Então as pessoas visitam a França, visitam os Estados Unidos, visitam Nova York, porque isso aí está sempre exposto, está sempre na vitrine, e você interage. Então, alguém que lê o seu livro e vá a Serranópolis, ele vai estar indo a Jatobá,
vai estar indo naquela região que ele viu do livro. E isso é importante para a gente divulgar o turismo, isso, cara. Isso para mim é motivo de orgulho. Eu já fiquei sabendo de pessoas que foram lá justamente para fazer uma viagem geográfica, para conhecer onde que era a Fazenda das Almas aqui. A serra está aqui, entendeu? ok? Jatobá é onde Serranópolis. Ué, então será que eu estou no lugar da fazenda? Aí eu falo, você provavelmente não vai ver a sede porque ela está submersa. Olha só. Serranópolis tem uma barragem ali. Então a antiga sede joga hoje são uma sugestão ruínas. ali, né? São ruínas. Elas estão ali em algum lugar. Mas é essa magia, André. A magia de você criar esse roteiro. Imagina fazer o roteiro do Almagasta, poder ir na cachoeira, onde ele tomava banho, ir no mercado. E o mistério da serra, que é uma coisa fantástica. Isso aí você não precisa nem ir ao livro. Você ir na região, você vê. Porque quando você enxerga a serra, tem inclusive um plano dessa serra, onde a lua ela entra exatamente no encaixe entre uma pedra e outra. Não sei se você já viu essa cena. A lua fica ali, a lua cheia, quando tá a lua cheia ali. Cara, ali é capa de disco, capa de livro mesmo, porque os mistérios estão naquela serra. É a Serra Geral, a Serra do Espinhaço, né, que corta tudo ali. É uma serra cheia de mistérios, cheia de encantos, cheia de lendas. Falamos de uma no início, né, da sereia, mas são várias histórias cabulosas. Ali também era passagem natural entre Rio Pardo de Minas e Serranópolis, por onde passavam os tropeiros. André, um dos momentos mais marcantes assim, da minha carreira como jornalista foi ter feito uma matéria com o último tropeiro do Talhado. Olha, descendo aquela trilhazinha ali. O seu... Ai, gente, eu vou... João de Lé. Olha só. Porque é tanta informação que a gente fica meio perdido. Ele foi o último a fazer. E eu e o Geraldo Humberto, nós fizemos junto com ele. Olha só. Só que ao invés dele chegar em Serranópolis às 9 da manhã, como é o hábito, ele chegou 2 da tarde, porque 2 jornalistas o atrasaram bastante. Mas essa matéria foi muito marcante. Eu tenho uma história lá no Talhado, cara, fantástica, há mais de 25 anos atrás, que foi um acampamento que nós fizemos num jipão. Você lembra do meu jipão que a gente tinha? Manuel Aldaz? Era um jipe que a gente andava pela cidade, um cabeludo e tudo. Aí colocamos uns 15 pessoas nesse jipe e fomos para acampar lá no tal Talhado. E aí o nosso guia, que era inclusive o Popotinho, filho, falou, não, nós vamos ficar na Pedra da Sereia, eu vou levar vocês. Isso já umas 5 horas da tarde. Cara, aí pensa uma trupe andando no meio do rio, segurando naquela cabo de aço que tem no rio, escuro, à noite, perdido naquele lugar ali à noite. Aí deu aquela crise, falou, para não, vamos voltar, não dá para dar mais um passo, vamos voltar. Tudo escuro. Aí fomos dormir na Santa, na Gruta da Santa. Então eu já dormi na Gruta da Santa. Não dormi, fiquei acordado, porque fiquei com medo de algum bicho aparecer ali. Mas foi uma experiência fantástica, cara. Ali, mas o bicho mais feroz estava lá, era o bicho homem. É o bicho homem. Ninguém aproximaria de você lá. É verdade. Mas é um lugar maravilhoso. E agora, então, o filho da Serra, o filho de Serranópolis agora, então, vai com essa nova, vamos dizer, ideia, né, de chegar a ser um deputado federal aí para representar não só a Serra, mas todo o norte de Minas, né? Toda aquela região ali de Janaúba, Porteirinha ali, que é a Serra Geral, a região da Serra Geral de onde eu venho, e Montes Claros, claro, que eu sou cidadão montesclarense, eu ganhei esse título, Minas, né, eu ganhei esse título, o que é motivo de orgulho para mim, eu sou montesclarense também. E representar vai ser fundamental, claro. E de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada, né? Eu acho, cara, que esse projeto seu tem tudo para ser vitorioso. Você sempre foi uma pessoa que teve suas atitudes tomadas com correção e foi atrás do seu sonho, buscou e conquistou, e dessa vez também não vai ser diferente. Com certeza nós vamos estar comemorando a sua vitória. Você sabe que eu já torço por você, por nossa amizade, mas cada vez mais torcendo para que você tenha êxito aí nessa nova empreitada. E com o coração zerado agora, né? Vamos para cima. Zero bala. Délio, eu queria te agradecer demais, cara, pela presença aqui no nosso Bico da Águia. Pois é, passa rápido, né, cara? Né? O bate-papo quando vai batendo aqui. Mas, assim, cara, antes da gente terminar, eu queria que você, para a nossa audiência aí do Bico da Águia, desse esse seu recado final. Eu sei que não pode pedir voto ainda, não pode, porque não começou a campanha, mas, de qualquer maneira, buscar saber um pouquinho mais sobre você, né, nas suas redes sociais também, e daqui a pouco essa campanha já vai estar no ar e você já vai estar podendo falar mais um pouco sobre esse projeto, mas eu queria que você desse esse recado aí para a galera
dessa nova empreitada aí que você está seguindo? André, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que também acompanharam aqui o programa, que, aliás, é ótimo, né, gente? É muito bom poder acompanhar esse bate-papo. Como você falou, a gente ainda não está em período eleitoral, mas, de toda forma, eu conclamo as pessoas a seguirem comigo nesse caminho, nessa nova vertente, digamos assim, de uma política diferenciada, uma política que não é feita como interesse próprio, mas que tem um interesse coletivo. Eu nunca fui candidato a absolutamente nada, e isso é um trunfo, porque as pessoas estão cansadas dos mesmos representantes de sempre. Mas lembre-se, principalmente, de votar em candidatos da região. Isso é importante. Nós precisamos valorizar o nosso voto, temos que aumentar essa bancada, tanto na Assembleia, em BH, com os estaduais, quanto no Congresso em Brasília. É necessário que tenhamos uma representação maior. Então, aqui eu já faço uma campanha pelo voto consciente, o voto da região. E mais para frente, quando tiver o número, quando tiver... Claro, aí vai ser a hora de falar como candidato. Realmente eu não sou candidato ainda, sou pré-candidato, mas de toda forma eu já conclamo a todos aí a caminharem nessa direção, a direção do bem. Tenho certeza, cara, que vai ser de bastante êxito essa caminhada sua. É um caminho árduo, não é fácil, não é difícil, você tem que estar preparado realmente para muita coisa, inclusive, como você mesmo disse, para ser vidraça também agora, porque existem adversários, a política muitas vezes ela não é muito honesta. Tem um jogo baixo, né? Um jogo baixo e tudo, mas você é um cara, né, protegido aí por Nossa Senhora Aparecida, né? Que eu também sou, e aí a gente, quando tem essa proteção, enfrenta qualquer coisa e o futuro tem coisas brilhantes para acontecer, cara. Amém, André. Muito obrigado, cara, valeu bate aqui, prazer demais, te brother. reencontrar, amigo. Espero que essa entrevista aqui seja realmente um pontapé aí para essa sua campanha, para que as pessoas comecem já, né, a acompanhar o seu trabalho, porque passa muito rápido. Daqui a pouco a gente já chegou no mês de outubro, já está lá a eleição acontecendo e a gente espera que seja uma eleição tranquila, uma eleição de paz, uma eleição sem problemas. E que o resultado da urna seja respeitado respeitado e a democracia consiga seguindo em frente, porque tudo que a gente não precisa é ameaça à democracia, é retrocesso, é voltar a tempos que já passaram, já fazem parte do passado. A gente tem que pensar no futuro como o Délio Pinheiro, que representa esse futuro também. O Bico d'Água vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua companhia. Hoje foi realmente show de bola a nossa entrevista. E lembrando, claro, para finalizar, dos nossos patrocinadores, do Busca Aqui, aplicativo onde você tem Montes Claros na palma da sua mão, e a Personal Jingle, comunicação através da música. Vamos cantar e vamos comunicar. O Bico d'Água vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós temos mais uma super entrevista só para você. Valeu, tchau! Opa, na hora. Olha a minha produtora, tem produtora.